Em 1970, a gente entrou com um déficit com o nosso planeta, com a Terra. A gente começou a consumir mais recursos do que ela é capaz de repor. Recursos como terras agrícolas, florestas, pastagens, áreas de pesca. Teve até um estudo realizado pela Global Footprint Network em que disse que a gente ia precisar de uma Terra 75% maior do que ela é hoje só para atender ao nível de produção atual que a nossa humanidade tem. Só que esse número está aumentando. E esse não é só um problema ambiental, mas ele também é um problema existencial, porque por mais que a gente tenha aumentado a nossa capacidade de não só extrair recursos da Terra, mas também de renovar os recursos da natureza, a nossa necessidade de consumo aumentou muito mais rapidamente. E o aumento da capacidade da Terra de regenerar os recursos não conseguiu acompanhar o aumento da nossa necessidade de extrair esse recurso. É como se você colhesse 30 mangas de um pé de manga todos os meses, sendo que esse pé de manga ele só consegue repor 20 dessas mangas por mês. Vai chegar um mês em que você não vai conseguir colher as suas 30 mangas que você precisa. E com uma estimativa de que em 2064 a população terrestre, de humanos, já vai ter 9,7 bilhões de pessoas, a Terra pode simplesmente em algum momento deixar a gente na mão. Será que esse problema tem solução? Será que a gente precisa resolvê-lo para garantir que a gente vai ter uma vida harmônica aqui na Terra? Se existe solução, qual é? E é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Se você está pensando no setor de energia renovável ou de biotecnologia, eu entendo, mas não é bem desses setores que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de um outro. Mas antes de tudo, deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo, porque aí você pode contribuir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você acha que os outros vídeos que você assistiu aqui foram maneiros, provavelmente os que a gente continuar fazendo você também, mas a gente pode se beneficiar por isso. Beleza? Vamos lá. Me fala o seguinte, você já viu aquele filme Jogos Mortais? Então, imagina que duas pessoas acordam numa sala totalmente fechada sem qualquer meio deles saírem dessa sala. E aí eles ouvem a voz do Jigsaw, o serial killer do Jogos Mortais, falando o seguinte: à direita de vocês há uma despensa mágica. Todos os dias de manhã, essa despensa estará cheia de comida para vocês se alimentarem. Vocês ficarão presos nessa sala até encontrarem uma solução para sair, se conseguirem. Até aí tudo bem, né? Essas duas pessoas acordavam todos os dias, abriam a despensa e davam de um cara com um banquete cheio de coisa ali esperando para elas comerem, né? Aí depois de devorar todo esse banquete, essas duas pessoas que estavam presas, elas passavam o resto do dia pensando numa saída para sair de lá. Mas aí aconteceu uma parada. Um dia, o banquete, ele veio não tão banquete assim. Foi aí que uma das pessoas falou o seguinte pro seu amigo: cara, você lembra que a gente tá num jogo? Então a despensa ela pode continuar reduzindo a comida da mesma forma que ela acabou de reduzir, só que no nível onde já vai se tornar insuficiente para nós dois. Então a gente precisa fazer que a comida dure o máximo de tempo possível para aumentar as nossas chances de sobreviver. Vamos racionar, senão a gente não vai sair daqui. Agora, imagina que essa despensa é a Terra e que nós somos os personagens do jogo. Se a Terra está se tornando insuficiente para atender às nossas demandas, a gente tem que gerenciar melhor os nossos recursos para que os nossos recursos durem mais até que a gente possa achar uma solução para sair desse problema da gente estar consumindo recursos demais. Ou melhor, consumir recursos numa velocidade maior do que a Terra está produzindo. E aí você fala, tá, a solução para isso está no setor de energia renovável, de biotecnologia. É óbvio. E por que não exploração aeroespacial, já que a gente pode encontrar novos recursos no universo afora? E faz todo sentido, né? Mas até que todas as soluções sejam implementadas de forma eficiente, a gente tem um problema, talvez até maior do que esse, que é como fazer que menos recursos atendam mais pessoas, de forma que a gente ganhe tempo para resolver o problema da falta de recursos. E é aí que entra o título desse vídeo. Você já ouviu falar de Uber? Já ouviu falar de Airbnb, Netflix? É desse setor que eu tô falando. Qual que é esse setor? Economia compartilhada, ou então economia colaborativa. Como assim? Não me liguei, Breno, não entendi. Explica aí, ó. Seguinte, se a gente tem 10 pessoas precisando de um carro, mas a gente só tá com capacidade de produzir um carro para atender essas 10 pessoas. Bom, por que então a gente não usa esse carro para colocar 10 pessoas ali dentro? Não cabe, Breno. Como que não cabe? Quem disse que não cabe? É exatamente isso que a Uber faz. De acordo com os próprios dados da Uber, tem 3 milhões de motoristas na rede, tá? Esses 3 milhões de motoristas fazem em média 15 milhões de viagens por dia. Então dá 5 viagens por motorista por dia em média. Agora vamos supor que, como tem Uber que pega uma pessoa, como tem Uber que leva 4, em média são 2 passageiros. Mano, então a gente tem 30 milhões de passageiros sendo atendidos por apenas 3 milhões de carros durante um único dia. Você tem 10 pessoas para um carro.
Resolveu o problema. Se ligou? Só nessa jogada do Uber, a Uber tira o quê? 12 milhões de carros das ruas, 12 milhões de carros esses que deixam de atrapalhar o trânsito, são 12 milhões de carros que deixam de emitir gases e efeitos estufas todos os dias, 12 milhões de menos um monte de coisa, menos metal utilizado para fazer carro, menos alumínio, menos aço, menos borracha, menos couro, enfim. O fato de ter um motorista de Uber, às vezes cria um desincentivo para que você compre um carro. Percebeu? E a Netflix, então? Até 2007, mais de 200 bilhões de CDs já tinham sido vendidos no mundo. Sabe CD, aquele negócio lá? Você deve ter pegado na sua vida. Só que o que aconteceu? Veio a indústria de streaming, né? Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, veio uma galera para fazer esse serviço de streaming aí online. E aí acabou com a farra dos CDs, são menos 200 bilhões de CDs que são feitos com policarbonato, que teoricamente estariam sendo produzidos a cada 25 anos, né? Isso desconsiderando taxa de crescimento. Ou seja, o setor de economia compartilhada é caracterizado por usar os bens que já estão no mercado para compartilhar serviços e experiências sem necessariamente utilizar novos recursos. Você não precisa de mais espaço nas suas gavetas para guardar os seus DVDs, afinal, você não tem DVDs para assistir filme, porque eles cabem na sua conta de streaming. Você só precisa de uma televisão e celular. Só que a economia compartilhada, ela não consiste só em compartilhamento de bens, mas também no compartilhamento de informações, de opiniões, de trabalho. Isso tem um nome. A gente chama isso de crowdsourcing. E quando o compartilhamento é de dinheiro, de capital, por exemplo, a gente chama de crowdfunding. Inclusive tem um site que é meio desconhecido ainda, tá começando agora, mas é bem legal, chama Wikipedia. Nunca nem vi. Ele foi construído através da crowdsourcing, ou seja, várias pessoas ao redor do mundo formaram mais de 58 milhões de artigos disponíveis na Wikipedia em 315 idiomas. Aí me responde o seguinte, você sabe o poder econômico disso? Você tem ideia do quanto que um site ele está ajudando a conservar os recursos do nosso planeta? Se a gente pegasse só a Wikipedia em inglês e imprimisse em livros de 1000 páginas cada e esses livros fossem colocados em estantes, daria isso aqui em quantidade de livros. E se você considerar os artigos de todos os países e multiplicar pelos 315 idiomas disponíveis, você ia ter 38 bilhões de páginas frente e verso, 19 bilhões em folhas únicas. Se isso fosse em folha A4, você precisa de quase 1 milhão de árvores de eucalipto para produzir todas essas folhas. Ou seja, provavelmente você nunca pensou assim, mas Wikipedia está salvando o planeta. A economia compartilhada é o fruto de uma conscientização crescente da eficiência do compartilhamento e da colaboração entre seres humanos. E essa colaboração é proporcionada por uma série de coisas, como por exemplo, a internet. Na verdade, a própria conscientização em si tenha sido potencializada por causa da internet. É por isso que as empresas que estão se inserindo em economia compartilhada têm um excelente prospecto nos próximos anos. Ainda mais quando a gente assume a aplicabilidade de blockchains por meio das criptomoedas, de NFTs, que possam justamente permitir com que exista uma ausência de intermediários para que a gente viva numa economia quase que 100% compartilhada. E diversos modelos de negócios têm sido desenhados justamente com o objetivo de usar os recursos que as pessoas já têm para poder criar essas novas experiências e até lucrar com isso. Se uma pessoa tem um carro e uma outra tem um celular, quando você conecta as duas, você basicamente cria um Uber. Se uma pessoa tem uma casa e uma outra tem um celular, por que não criar um Airbnb também e conectar essas duas pessoas? Se alguém tem um negócio inovador e tem uma outra que tem grana e quer investir em bons projetos, que tal criar uma Kickstarter para fazer com que uma mão leve a outra? Até a Apple, que é uma das empresas mais valiosas do mundo, ela está entrando em economia compartilhada fornecendo o serviço de aluguel de iPhones. Inclusive já tem uma empresa aqui no Brasil que faz exatamente isso, aluguel de iPhones, que é a Alugator, é parceira aqui do canal. E a Alugator ela faz assinatura de iPhones e capta dinheiro justamente para comprar os iPhones que ela vende a assinatura por meio de CCBs, certificados de créditos bancários, são títulos de renda fixa que essa empresa, o Alugator, emite para que investidores possam ter rentabilidades acima no mercado. Então, como é o propósito das empresas de economia compartilhada, é uma relação ganha-ganha. Os iPhones são do Alugator, mas pessoas que às vezes não têm condição de comprar um iPhone, elas alugam por um preço que é muito mais atraente do que caso elas precisariam gastar para comprá-lo, e investidores que ainda querem rentabilidades acima da Selic podem ter essas rentabilidades atraentes investindo em títulos de renda fixa que não sofrem a volatilidade da bolsa de valores em um mercado volátil e incerto. Ou seja, economia compartilhada, irmão, todo mundo ganha. Então, quando a gente fala de economia compartilhada, existem duas formas de você, de fato, investir no setor. A primeira delas é, naturalmente, comprando ações de empresas que estejam nesses setores. Ou, a segunda forma, é aproveitar as oportunidades dos juros altos puxados pelo aumento da Selic. Então, por exemplo, investidores, eles não tendem a fazer só uma coisa, eles diversificam a carteira. Então, para ficar claro, por exemplo, o CCB tem um valor de 25 mil. Se você compra esse CCB no valor de 25 mil, você recebe líquido
39 mil e uns quebrados, já abatido o imposto de renda. Se ligou? Eles acabam se tornando especialmente atraentes, mesmo com a Selic a 12,75%. Então acaba sendo uma forma da gente conseguir rentabilidades atraentes na renda fixa, sem se expor à volatilidade do mercado, caso a gente fique mais seguro com isso. Eu, inclusive, mostrei na prática eu investindo nesse CB num dos vídeos passados aqui no canal. Se quiser ver, tá aqui em cima o card. Então, gente, ó, eu vou deixar o link aqui embaixo desse CB do Alligator com essa rentabilidade de 19%. Mas tem um detalhe que você precisa saber. CCBs não têm garantias do FGC, mesmo sendo investimentos em renda fixa, tá? Eles têm sim uma garantia, chama garantia fidejussória, que é basicamente quando o CCB é garantido pelo patrimônio da empresa e pelo patrimônio dos sócios dessa empresa. Então, em última instância, os sócios da empresa, a própria empresa, vai tirar do caixa do bolso para arcar com a obrigação de pagar os investidores. Eu tô falando isso só porque precisa ser passado para você, mas a Alligator nunca atrasou o pagamento para o investidor, eles estão até com uma parceria com o Carrefour, que se você for no site do Carrefour agora para fazer aluguel de iPhone, os iPhones vão ser da Alligator. Então, assim, é um negócio bem robusto e coisa bacana, não só eu vou colocar meu dinheiro, skin in the game, como eu vou trazer aqui para vocês também. Então, beleza, eu vou te mostrar na prática aqui como é que faz e aí a gente volta. Bom, gente, peguei o meu computador aqui. Para quando vocês entrarem na Alligator Invest, basicamente o que vocês vão ver vai ser uma página assim. Vai ter o seu nome, a quantidade de dinheiro vai estar aparecendo que você não tem nada investido. Aqui foi porque no último vídeo que eu fiz com o Alligator, eu mostrei investindo na prática e comprando um CCB especial dele aqui. Então foi 18%, mais 1% ao ano. E agora eles disponibilizaram um que já é direto 19%, mas que vai até 20% se você investir até 100 mil reais, se eu não me engano. Quem tiver 100 mil reais aí de bobeira, o que obviamente eu imagino que não seja muita gente, pode conseguir 20% ao ano também. Mas você tem esse título aqui que você pode clicar para ter 19% ao ano em 36 meses. Lembrando que para 36 meses a alíquota que você paga é de 15%, né, sobre o rendimento que você tiver, o que se você colocar direitinho 25 mil, como é o valor do CCB aqui, você no caso vai chegar depois de 3 anos com R$ 39.559 já abatido em imposto de renda. Então isso daqui é líquido. E aí para investir nesse CCB, basicamente você vai clicar aqui em investir, ele vai abrir um boleto para você pagar e aí quando o boleto compensar, ele vai aparecer aqui, como está aparecendo o meu também, já ativo na sua conta. Então, de novo, o link para você investir aqui nesse CCB do Alligator tá aqui embaixo na descrição. Clica aqui e aí quando você clicar, basicamente o que você vai ver vai ser essa página aqui, tá falando tudo direitinho em relação ao Alligator. E aí você pode colocar aqui Invista Agora, você pode vir aqui em cima e criar sua conta, enfim, para você também poder comprar esse CCB de renda fixa. Gente, naturalmente tudo isso diz que a gente precisa tomar responsabilidade sobre as coisas que a gente faz na nossa vida. E todas as coisas mesmo, sabe? Desde as pequenas delas. Será que as empresas que a gente investe são empresas que de fato têm um propósito de fazer esse mundo um lugar que seja mais sustentável para o longo prazo? Será que nós mesmos tomamos essas pequenas decisões de não desperdiçar os recursos escassos da Terra no nosso dia a dia? Existe um princípio na economia que é, quanto mais escasso algo é, mais valor isso tem. Se os nossos recursos eles continuarem a ser consumidos numa taxa maior do que o que eles são produzidos, eventualmente eles vão valer tanto que, de fato, pouquíssimas pessoas vão conseguir ter acesso a eles. Quando, na verdade, o que justamente nos mostra o seguinte: um mundo rico é aquele que tem recursos em abundância para a gente usar tranquilamente, sem se preocupar em taxa de consumo, porque a gente vai estar produzindo aquele recurso de forma renovável numa taxa muito maior do que a gente é capaz de consumir. A gente vai depender da iniciativa privada para conseguir resolver isso. Inovação vem da iniciativa privada e quanto mais necessário forem esses recursos, mais dinheiro essas empresas vão ganhar, mais lucros acionistas vão ter. Por isso, eu queria saber de você, quais são as empresas que você está investindo para poder participar desse movimento também e, esperançosamente, no futuro serem coisas tão abundantes que, enfim, ninguém vai precisar se preocupar com consumir mais recursos do que produz. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, se lembra, link para você investir no CCB do Alligator com 19% ao ano tá aqui embaixo. Vai lá abrir sua conta, não custa nada. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você e esse é o Jovem de Negócios. Valeu!